Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim, para falar com vocês hoje aqui um pouco sobre a análise do valor agregado, EVA, né, em inglês, Earned Value Analysis, ou o famoso AVA, Análise de Valor Agregado aqui para nós, né, no bom e claro português. Nós vamos ver um pouco sobre a curva S planejada e a que de fato está sendo executada no empreendimento. Ou seja, nós, numa análise prévia, né, na fase de desenvolvimento de projetos, elaboração de orçamentos, cronograma físico-financeiro, elaboramos toda uma trajetória de evolução desses projetos, né, em termos de custos. E eu preciso entender se esses projetos eles estão seguindo aquilo que foi planejado, ou seja, se em campo de fato tem acontecido aquilo que foi planejado, para que eventuais distorções eu esteja ali operante, vigilante e consiga corrigi-las ou mesmo traçar novos planejamentos a depender aí do problema que nós tenhamos em campo, né? Isso vale para todo e qualquer projeto, não só de obras. Então, além do planejamento, essa fase em que envolve sim um planejamento, né? Uma meta estipulada na fase de projeto, mas o controle, o acompanhamento da obra é que exige, é que faz com que sejam geradas essas curvas de controle e faz com que nós entendamos ali um descolamento eventual do que foi planejado com aquilo que de fato está sendo executado. Então essas curvas de controle são extremamente importantes. Por que é importante avaliar e controlar os processos, né? Principalmente durante a fase de execução? Primeiro, para a gente ter um controle orçamentário, se o gasto que está sendo empregado no empreendimento, né, tratando aqui no caso de obras, aquilo que está sendo gasto na obra respeita aquilo que foi orçado, que foi planejado ali nos desembolsos do cronograma físico-financeiro. Primeiro, ajuda também, além disso, na apropriação de índices, ou seja, uma vez que a gente executa alguns serviços e acompanha e avalia, eu dentro daquela análise que a gente tem do ciclo PDCA, né, com vistas ao desenvolvimento, ao melhoramento contínuo de processos, ou seja, nós podemos entender coeficientes de produtividade, índices, né, de produtividade, qual é o consumo. Então, quanto que eu tenho gasto para a execução de 1 metro quadrado de alvenaria? Quanto que eu tenho gasto de argamassa? Quanto que eu tenho gasto de perda de bloco? Quanto que eu tenho perdido em média? Qual é a hora homem, né? Ou humano, hora humana, né? Que o pessoal tem também utilizado às vezes esses termos, que na verdade é quanto de tempo que o cara está usando, né? Quanto tempo que o meu pedreiro está levando para a construção de 1 metro quadrado de alvenaria. Então tem que atualizar sempre isso nesse ciclo para que novos planejamentos, né, ou novas etapas utilizem dados históricos coletados nessa fase de controle. Controlar prazos, se eu tenho ou não um descolamento do cronograma com aquilo que de fato está acontecendo na obra, tomar decisões, obviamente, na medida do possível. Aquelas decisões devam ser tomadas ali quando aquele problema estiver bem incipiente, né, no momento oportuno, e não ao final ali do prazo a gente descobre que gastou muito mais. Essa vigilância contínua ajuda nessa tomada de decisões, implementação de correções ali, de ações corretivas e, obviamente, transparência. Uma vez que a gente acompanha, avalia e controla os processos, todos os stakeholders, né, os interessados, além de demonstrar muito mais profissionalismo da empresa, nós trazemos muito mais segurança para os investidores, né, ou pelo menos aquelas pessoas que porventura, seja o chefe, seja a pessoa que comprou um apartamento ali e que está acompanhando a execução daquele empreendimento, todo mundo se sente um pouco mais confortável quando a gente tem uma empresa transparente, que presta contas e que faz esse controle. Bom, de um modo geral, o que nós utilizamos, né, a técnica mais utilizada é exatamente o EVA, ou análise de valor agregado, que vai avaliar o desempenho de obras em termos de aquilo que é agregado ao longo do tempo, aquilo que foi planejado e o custo que foi utilizado. Então a gente pega a comparação de situação planejada com situação realizada. Então tudo isso depende de uma cascata construída desde a fase inicial de planejamento até uma fase que a gente fala de controle, que é essa fase
da análise de valor agregado. Então, desde o início, onde a gente estrutura o nosso projeto, né, na estrutura analítica de projeto, desde o entendimento de duração e precedência das atividades e elaboração do cronograma físico-financeiro, né, e aqui envolve o orçamento / cronograma físico-financeiro, elaboração de curva S de custos e, portanto, agora as curvas de acompanhamento, que vem aqui na análise de valor agregado. E aí tudo isso se baseia basicamente em 3 variáveis, tá? São elas: valor previsto, quanto que era previsto para ser gasto até aquela etapa, até aquele dia, até aquele mês, quanto que eu precisaria ter ali gasto, né, que era previsto para ser gasto, quanto que de fato foi gasto, que é o meu custo real, então eu tenho o valor previsto e o custo real. E o valor agregado, que é aquilo, quanto que vale aquilo que foi feito nos preços do contrato original, ou seja, agregar, né? O que foi agregado? O que foi agregado àquela obra? Bom, então eu construí 10 metros quadrados de alvenaria, então eu agreguei 10 metros quadrados de alvenaria. Qual era o valor previsto de 10 metros quadrados de alvenaria? Ah, era R$10 por metro quadrado, então era R$100 previstos para serem executados. Beleza, será que eu gastei R$100 mesmo? Então veja, se eu tiver gasto R$100, o valor de projeto R$100 previsto, o valor que eu construí, que era 10 metros quadrados, então eu de fato agreguei 10 metros quadrados de alvenaria, de fato gastei R$100, custo real. Então veja, custo real, valor previsto e valor agregado, todo mundo R$100. Então por que eu chamo isso de termos, nomes diferentes? Porque é muito comum haver esse descolamento daquilo que foi previsto, daquilo que era para ter sido feito, que é a evolução física, e dos custos que foram gastos pelo incorporador para se chegar àquele resultado inicialmente previsto. Quando a gente começa a ter variação nesses 3 caras, quando eles não são mais iguais, é aí que a gente precisa se atentar para o quê? Para tomar decisões que vão impactar no futuro da obra. Ela vai ficar mais cara, ela vai demorar mais, ela vai adiantar mais. Então aí que entram essas curvas de controle. E o EVA, ou o AVA, permite avaliar se determinado projeto tem consumido mais dinheiro para realizar uma tarefa, mais ou menos dinheiro, ou se ele está gastando mais porque, de fato, ele está adiantado. Um dos grandes problemas de se analisar a curva S isolada, né, é o entendimento que se tem de curva de evolução de custos e, em algum momento, eu faço a curva real, curva planejada, curva real. Quando eu tenho um descolamento, ou seja, uma diferença, eu posso estar gastando mais, porque eu estou construindo de forma mais rápida, estou sendo mais célere nos meus processos, ou eu posso estar gastando mais porque eu estou, de fato, comprando coisas a um preço que já é muito mais alto. Entendeu? Eu posso estar adiantando uma obra, porque eu estou, de fato, construindo essa obra fisicamente de maneira mais rápida, ou eu estou fazendo atividades que não são críticas, que são paralelas e que eu poderia deixar para depois, e estou esquecendo do principal. Então veja, não adianta nada eu acelerar a construção de acabamentos, por exemplo, laterais, se eu não terminei a estrutura do prédio principal. Então, em algumas vezes, quando a gente avalia somente em termos de custo, quanto que essa obra está gastando e quanto que foi previsto para gastar, isso mascara uma série de coisas. E aí o método de valor agregado tenta corrigir isso. E por que ele é valor agregado? Porque ele trata tudo o que acontece numa obra em termos monetários, em termos de custo. Por quê? Porque ficaria difícil, na verdade é difícil, você falar, pô, deixa eu ver se o consumo de cimento, o consumo de concreto está acompanhando o volume de concreto que eu previ nessa etapa. Deixa eu ver se a instalação de esquadrias está acompanhando a quantidade de esquadrias que eu previa para ser instalada até o mês 8. Então veja, analisar cada um dos quantitativos de forma isolada, algumas unidades são medidas em metro, outras em metro quadrado, metro cúbico, em hora-homem, em unidades. Então, quando tudo isso vira dinheiro, custo, eu consigo trazer serviços que têm natureza diferente, de características diferentes, para uma mesma régua, para um mesmo parâmetro. Daí eu consigo elaborar a curva S. A curva S em si, ela pode ser
de qualquer insumo, pode ser do consumo de cimento, pode ser do consumo de horas homem trabalhada, de força de trabalho, e pode ser de valor. Para o caso de método de análise de valor agregado, eu preciso construir a curva S de custos, né? Para que eu possa fazer comparações de projetado, planejado, com o executado. Então veja comigo aqui uma curva S simples, né? Onde eu tenho todo esse traçado planejado em azul e estou começando a construir o realizado. A curva S, como a gente já viu em outros momentos, você deve bem saber, é a curva de custos acumulados, né? Nesse caso aqui, custos acumulados ao longo do tempo durante a evolução da obra. E ela tem esse comportamento em S, por isso chamada de curva S. No começo a gente tem poucas atividades simultâneas, um ritmo mais lento de obra. Intermediário temos muitas atividades simultâneas, a obra vai a todo vapor. E por fim, ela tem aí uma perda, né, de inclinação, indicando que os serviços de acabamento acabam evoluindo de forma menos intensa lá no final da obra. Esse é um comportamento típico. É evidente que cada obra, cada empreendimento tem um desenho, uma curva S acumulada com base no seu projeto. Mas aí nós temos uma carinha, né, que sempre reflete mais ou menos os empreendimentos na construção civil. E aí veja, quando a gente vê o orçamento acumulado para o mês de junho, que ele gastou ali 7,88 milhões e era previsto simplesmente no projeto original 5,5, eu gastei 2,3 milhões a mais do que o planejado. Analisando por uma outra ótica, este valor ele estava previsto lá para o mês de junho. Então parece que eu adiantei para junho aquilo que já era para ser feito em julho. Veja, isso é uma análise de uma tendência olhando pelo gráfico. Eu consigo prever que aparentemente teve mais dinheiro gasto em menor tempo. Então parece que eu adiantei a obra. Tende a dizer que eu estou adiantando a minha construção. Mas será que eu não estou tendo preços mais caros? Ou será que eu não estou adiantando atividades que não são críticas e que são caras, mas que são atividades lá do acabamento e que não são críticas para o fim da minha obra? Pode ser que isso mascare. E aí a gente vem dentro dos 3 aí principais indicadores, né, que a gente chama de tripé de comparações da análise de valor agregado. Primeiro, o que é previsto, o valor previsto no projeto, ou também chamado de custo orçado do trabalho agendado, que é a meta, é o objetivo que foi planejado. O que é o CR, o custo real? É o custo real do trabalho realizado. Aqui é o custo efetivamente executado. Então aqui, digamos que a gente trata de uma obra pública, então aqui quem fez o orçamento previu determinado valor. No custo real, é a construtora que conseguiu comprar aquilo que estava orçado por um determinado valor, que pode ser diferente do valor previsto. E, por último, o VA, que é o valor agregado, é aquilo que é o custo orçado do trabalho realizado. Ou seja, o que eu fiz como construtora, quanto que isso representa para o meu cliente. Então veja, numa análise um pouco mais simplificada no exemplo, vocês vão ver exatamente a diferença. Ora, imagine que a construção de uma ferrovia seja, em um certo grau de aproximação, um projeto admitido linear. Neste contexto, ao prevermos a execução de 1 quilômetro de ferrovia por mês, a um custo de R$100 mil por quilômetro, se o trecho tem 10 quilômetros de extensão, ora, estou falando de uma obra linear, ou admitida como linear. Ao final do meu serviço, eu espero gastar para o empreendimento R$1 milhão. Ora, veja uma obra linear, R$100 mil por quilômetro, 10 quilômetros, R$1 milhão, considerando que os gastos serão lineares. Então, como administração pública, como projetista aqui de ferrovias, orçamentista, eu falo, olha, então está aqui, custo unitário por quilômetro de 100 mil, espero que em 10 meses você execute essa obra e custe R$1 milhão. Então vamos para a pergunta do milhão. Se após 3 meses de obra, um custo realizado de R$240 mil, ou seja, a empresa foi lá e gastou R$240 mil, e o cenário auferido foi o seguinte, vou colocar na tela para vocês, estavam previstos ao final do 3º mês
3 quilômetros. Quanto que foi realizado ao final do terceiro mês? 2 quilômetros. Quanto que ela gastou pelo que ela fez? 240 mil. Ora, tá tudo errado, tá tudo esquisito aqui. Por quê? Era previsto para fazer 3 quilômetros, gastar 300 mil e a empresa, eu orcei 300 mil para fazer 3 quilômetros em 3 meses e a empresa deveria gastar somente o que estava previsto. Era para ser 300, VA igual a 300, VP igual a 300, CR igual a 300. Valor projetado, previsto, 300. Valor agregado, ou seja, serviço que foi feito, 300. E custo, quanto que a empresa pagou, também 300. Só que houve descolamento. E aí eu tenho que tomar alguma atitude para entender como que isso vai se comportar no futuro. Essa discrepância entre os valores. Olha, o valor presente, valor previsto, né, planejado, desculpa. O valor planejado no terceiro mês era de 300 mil, porque o projeto inicial previa 3 quilômetros. Quanto que eu agreguei de fato? Eu agreguei só 200 mil. Por quê? Porque embora a empresa tenha um custo real de 254 mil, ela só executou 2 quilômetros. E aí eu preciso ver quanto que 2 quilômetros custa no orçamento da administração pública, no orçamento que eu venci na licitação. Então, quanto que ela agregou do orçamento? Quanto que daquele orçamento inicial ela transformou de fato em substância física, material, em rodovia, em ferrovia? Só 2 quilômetros. Então, este valor agregado, para quem vai pagar o serviço, olha, você só fez 2 quilômetros, a gente combinou 100 mil por quilômetro, então eu tenho que te pagar 200 mil. Ah, mas você tinha previsto 300. Cara, mas você só executou 2 quilômetros, te pago 200 mil, que é o que foi acordado na licitação ou num contrato entre particulares. Ah, mas eu gastei 240 mil. Meu amigo, mais uma vez, foda-se, eu te pago os 200 porque você só fez 2 quilômetros e era o que estava previsto. Só que aí eu tenho que me preocupar agora, quanto que essa obra vai custar no final? E aí, os dois lados têm que se preocupar. O empreiteiro, quanto que ela vai me custar no final? E o fiscal, quanto tempo que esse cara vai conseguir terminar essa obra, né? E aí a gente tem formas de fazer isso, é o que nós vamos ver agora. Uma série de expressões, de fórmulas, que vocês depois precisam olhar essa aula e memorizar, entender aqui comigo cada uma dessas fórmulas e o que ela vai te ajudar a medir, né? Bom, esse projeto vai bem? A princípio ele não vai bem, ele está atrasado, ele está sendo, inclusive, mais caro do que o previsto. E aí a gente entra na análise do valor agregado, na sua essência, para ver aí o quão esse projeto está atrasado, quanto que ele pode custar, e aí vamos termo a termo para ficar um pouco mais fácil. Bom, quando as três dimensões, valor previsto, valor agregado e custo realizado, nem sempre são iguais, a gente tem, então, duas variáveis principais. A variação de custo, ou seja, a diferença entre o valor agregado, né, que é o valor que foi orçado, e o custo real. Então, imagine a variação de custo positiva, ou seja, eu agreguei mais, ou seja, em termos físicos, quando a gente fala valor agregado, é evolução física, né, do trabalho, em relação ao custo real. Ora, eu fiz mais e gastei menos. Então eu tenho uma variação de custo positiva. Mas imagine que da tabela lá estava previsto 2 quilômetros, ou seja, um valor agregado de 200 mil, e eu gastei 240. Então eu tenho um VC negativo. Um VC negativo, uma variação de custos negativo, significa que eu estou gastando mais. Uma variação positiva significa que eu estou tendo vantagens como empreiteiro. Já a variação de prazo ou progresso. Veja, a diferença entre o valor agregado e o valor planejado ou previsto. Ora, o valor agregado é aquilo que eu de fato fiz na planilha que foi licitada, né, naquele valor que foi executado. Então, digamos que aqui eu tenha feito 2 quilômetros, então o valor agregado é 200 mil, menos o valor previsto. Mas, ora, no final do terceiro mês era previsto de eu fazer o quê? No meu cronograma físico-financeiro, 3 quilômetros. E quanto que valia 3 quilômetros no meu cronograma físico-financeiro? Porra, 300 mil. Então, eu agreguei 200, deveria ter agregado, efetivado, concluído, 300, 3 quilômetros. Então, ora, eu estou atrasado. E olha que estranho. Embora o atraso do cronograma seja uma coisa física, dias, né, tempo, eu estou medindo o atraso
por meio de valor. Quando eu falo que a variação de prazo, progresso é positiva, significa que eu estou agregando mais, construindo, efetivando mais serviços da tabela e comparado ao valor previsto. Ou seja, o valor previsto é o valor que vem do cronograma físico-financeiro. Então, físico-financeiro, evolução física da obra e os pagamentos, eles são projetados para cada mês fazer uma parcela. No terceiro mês, imagine que eu tenha feito o valor previsto de projeto seja de 3 km, seja de 300 mil. Imagine que no terceiro mês eu tenha feito 4 km. Quanto que 4 km representa? Bom, na tabela, que é o valor agregado, eu olho para a tabela e falo, 4 km representa 400 mil. E o previsto para o terceiro mês? Só 300. Então eu pego 400 mil, que é o que eu fiz, e resultado financeiro na tabela, 300 mil, que era o que eu deveria ter feito, tenho 100 mil de saldo. 100 mil reais de saldo é dinheiro. Mas o que quer dizer aqui? Que, na verdade, eu estou antecipando serviços, então eu estou acelerando o meu cronograma. Entenderam? Basicamente é isso, é medir tempo com recurso, com valor. Então a gente tem a variação de custo, de fato, ver se os preços foram acima ou abaixo, e o prazo, se o que está construído está dentro, está abaixo ou acima do que está previsto. Bom, aqui analisando exatamente um por um, né? Variação de custo. Variação de custo, quanto deveria ter custado, de acordo com a tabela, é o VA, menos quanto realmente custou, que é o quanto que a construtora gastou. Se isso é maior que zero, o projeto gastou menos. Ou seja, VC maior que zero diz que ele faz mais coisa, ele agrega mais serviço e gasta menos. Esse cara está sendo eficiente, está tendo boas negociações, né? No controle, ele está contendo seus gastos, está comprando com bons margens de desconto, mas também pode ser, cuidado, uma economia decorrente da má qualidade. Eu especifiquei um disjuntor Siemens e ele comprou da China. Uma lâmpada de LED X, ele comprou Y. Então ele fez o serviço, ele agregou, aparentemente ele construiu aquilo que estava previsto, a baixo custo, porque era de baixa qualidade. Só atenção para isso. Bom, se é igual a zero, ele gastou exatamente o que foi previsto. Se é menor que zero, ele gastou mais do que o previsto. Ou seja, ele agregou de serviço pouco, mas gastou muito. Esse valor foi negativo, pode ser porque a produtividade real foi abaixo da orçada, então ele estimava que o cara faria com 3 dias de serviço, o cara levou 6. Puxa, gastou muito mais a diária do operário, né, do ajudante. Então pode ser por isso. Ou pode ser contratempo. Poxa, mudaram o projeto, choveu 3 dias direto, tive que ficar com o maquinário parado, então eu gastei muito mais. Parei por conta de determinação da fiscalização, ou por greve dos empregados, enfim, falta de material. Tudo isso pode dar um impacto, aumentar o custo. Isso faz com que ele não produza, de fato, evolução física, não exerça serviço, ou seja, ele não agregue serviço àquilo que foi contratado, portanto ele não consegue receber, mas o custo continua aumentando. Então, VC, né, valor, a variação de custo negativa, significa que ele está gastando mais de fato. Mesma ideia em termos de progresso. Ora, variação de prazo é o valor agregado que foi de fato construído, menos o que foi previsto. Ou seja, VPR, quanto de trabalho foi produzido? Está aqui, foi agregado, foi serviço. E quanto deveria ter sido produzido? Bom, se isso aqui está positivo, ele está fazendo mais do que estava previsto, ele está adiantando o meu cronograma. Ele está fazendo mais trabalho do que o previsto, está com produtividade alta, o projeto andou rápido. Tem que tomar cuidado que ele pode ser a custas de serviço mal feito. Não esperou a determinada cura do concreto, ele desformou muito mais rápido para reaproveitar, fez serviços atropelando etapas técnicas. Tem que tomar sempre esse cuidado, né, como fiscalização. Se for VPR igual a zero, está dentro do prazo exatamente previsto. Se for um VPR menor que zero, ele está trabalhando atrasado. Ele está fazendo menos trabalho do que ele deveria. Produtividade ficou aquém, ou pode ser a mesma coisa, contratempos e tudo mais. De fato, no frigir dos ovos, uma variação de custo positiva e uma variação de prazo positiva significa que ele está fazendo abaixo do orçamento, então o cara que está construindo, o incorporador, o empreiteiro, está tendo vantagem, porque ele está gastando menos, está fazendo abaixo do orçamento e ainda está adiantado no cronograma. E aí a gente tem mais menos, ou seja, VC positivo. Estou abaixo do orçamento, está positivo, estou com saldo, mas estou atrasado no cronograma.
Ou o contrário, estou acima do orçamento, gastando mais, mas estou adiantado no cronograma. E o pior dos casos, negativo, negativo, ele está acima do orçamento e ainda está atrasado no cronograma. Essa é a situação feia que a gente pode trazer para cá, no nosso exemplo da ferrovia. Veja, a variação de custo, ele gastou, né, ele agregou, na verdade, ele construiu 2 quilômetros, isso representa o quê? De valor agregado. Bom, isso de valor agregado, está aqui, VC, VA, que é valor agregado, menos custo. Ele agregou 2 quilômetros, então ele agregou no orçamento 200 mil. Variação de custo. Quanto custou para ele? 240, custo real. Então esse projeto está negativo, gastou 40 mil a mais do que deveria. Agora vamos para a variação de prazo. Mais uma vez, variação de prazo, está aqui, ó, valor agregado, os dois têm valor agregado como começo, então quanto que ele fez? Pô, ele fez 2 quilômetros, isso representa na tabela orçada 200 mil. Mas qual foi o valor previsto para o terceiro mês? Bom, previsto para o terceiro mês está aqui, cara, era 3 quilômetros. Isso em termos expressivos de contrato valia o equivalente a 300 mil. Então ele está 100 mil reais atrasado, ou seja, o serviço que ele atrasou equivale aí a 100 mil reais em termos de custo. Esse projeto produziu 100 mil a menos do que deveria, que é de fato o que a gente consegue ver claramente. Ele construiu 1 quilômetro a menos, ele está atrasado, ele está 1 quilômetro atrasado, só que eu estou medindo em termos financeiros, ele está 100 mil reais atrasado, digamos assim, né? Já que a unidade de aqui é monetária, mas que ela pode ser interpretada como um atraso de um mês, né, no caso, como foi previsto. Bom, então eu posso medir variação de custo e variação de prazo em termos quantitativos e posso medir em termos relativos. Quanto que é em termos relativos? Ao invés de eu ter aqui variação de custo, VA menos CR, eu tenho VA sobre CR, ou seja, quanto ele agregou, de fato, e quanto ele gastou. Ora, é um indicador, um índice de desempenho de custo diferente, mas que traz mais ou menos a mesma lógica, só que aqui em termos relativos. A gente vai mostrar um exemplo, nesse mesmo exemplo para vocês. Mais uma coisa, um índice de desempenho de prazo, ou seja, enquanto o índice de desempenho de custo me diz a que taxa o projeto tem conseguido converter o custo real em valor de fato agregado. E o índice de desempenho de prazo diz a que taxa o projeto vem conseguindo converter valor previsto, né, de projeto planejado em valor agregado de fato, em serviço executado. Então, olha, quando o IDC é maior que 1, ele está trabalhando fazendo mais, agregando mais serviço, a um valor menor. Isso é maior que 1, ótimo para nós. Se for igual a 1, ele está exatamente fazendo o que está sendo previsto e gastando exatamente o que está sendo previsto, aquilo que foi orçado lá no orçamento. Se é menor do que 1, ele está gastando mais e fazendo menos, né? Agregando menos serviço. Mesma coisa do prazo. Ao invés de ser a variação de prazo, que era VA menos valor previsto, eu tenho agora um índice de desempenho de prazo, que é o valor agregado sobre o valor previsto. Então, quanto que ele agregou efetivamente de serviço? Eu olho lá o tanto que foi feito e vejo quanto que isso corresponde na planilha que foi licitada. E quanto que estava previsto nesta data, né, no cronograma físico-financeiro? Olho também aquilo que estava previsto lá no início, no cronograma físico-financeiro. Se for mais que 1, ele está agregando, executando mais, o projeto está adiantado. Se for igual a 1, está no prazo. Menor que 1, está atrasado. São maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Bora! Então, para o projeto aqui da ferrovia, imagine o índice de desempenho de custo, 200 mil, que é o que ele agregou em 2 meses, né? Eu olho o que ele fez e vejo na tabela quanto custa, 200 mil. E vejo quando ele gastou 240. Então ele está com um IDC menor que 1. Ele está trabalhando o quê? Com um projeto mais caro do que foi previsto. Ele está gastando mais, né? Isso significa que ele vem agregando. A cada R$1 gasto, ele consegue executar de serviço lá previsto apenas 0,83. Significa que cada vez que ele gasta R$1, ele só consegue receber do fiscal a pagamento de 83 centavos. Ele precisa melhorar o desempenho de custo dele.
Mesma coisa o prazo, que agora eu comparo o valor agregado, que ele fez 2 km, isso representa 200 mil na tabela, mas quanto que ele deveria ter feito ao final do terceiro mês? Pô, ele tinha que ter feito 3 km, que isso representa lá no orçamento 300 mil. Então, esta relação é menor que 1, 0,667, significa que o cronograma vem evoluindo 66,7% apenas do planejado. Então ele está com atraso percentual grande, né? Na casa aí dos 30 e poucos por cento, 33% de atraso, né, no caso. Ora, o ritmo deve ser igual ou maior que 1, que é a variação de prazo. Ou ele está dentro do prazo, ou ele está fazendo mais, acelerado, maior que 1. Então veja que quando você está com um ritmo menor do que o previsto, nesse caso 66% do previsto, eu estou indo mais lento, problema. E estou gastando mais, problema também, 2 vezes problema para este caso específico. Então veja que eu consigo medir os problemas de 2 formas. Variação do custo, está gastando 40 mil a mais do que deveria, neste fim do terceiro mês, e a um ritmo de 0,83 de custo, né, convertendo só cada real gasto em 0,83. E o prazo? Pô, tá 100 mil reais atrasado naquilo que ele deveria ter feito, convertendo assim, na verdade, progredindo a um ritmo lento, abaixo do esperado. Agora, a gente entra em várias projeções. Uma vez que a gente entende valor previsto, planejado, valor agregado, custo real, e aí esses outros indicadores, principalmente índice de desempenho de custo e valor presente, índice de desempenho de prazo, tem nada a ver com VPL, com valor presente líquido, nada a ver. Estou falando de curvas de evolução aqui, curvas de acompanhamento, e não de análise de viabilidade econômica. Não mistura as coisas, embora as siglas sejam parecidas. Voltando, uma vez que eu entendo isso, eu tenho uma série de coisas para fazer projeções do futuro, umas maneiras de projetar o meu futuro. Veja, qual será o meu orçamento lá no término? Porque, pô, 3 meses eu gastei 240 mil, com quanto será que eu vou conseguir terminar essa obra? Então, o orçamento no término é a soma total dos custos previstos. Ao final do projeto, o valor agregado é igual ao orçamento no término. Por quê? Eu orcei que eu gastaria 1 milhão de reais. No final, ele fez 10 quilômetros, ou seja, ele fez em orçamento 1 milhão de reais. Aqui eu coloquei só 1.000 reais, né? Mas vamos lá. 1 milhão, ele agregou, de fato ele fez, e o orçamento no término é de 1 milhão. Não interessa quanto ele gastou. No final do projeto, ele tem que fazer 100% do que ele foi contratado para fazer. E o serviço tinha 1 milhão de custo. Quando ele acabar, ele completou 1 milhão lá na minha planilha. Se ele gastou 2 milhões, prejuízo dele. Mas o orçamento no término é exatamente o valor agregado final, quando ele fez todo o serviço, só que não medido na régua dele, e sim medido na régua do contrato, que era o valor de fato agregado. A qualquer momento eu consigo ver quanto que falta para ele fazer ainda. Porra, eu pego o orçamento lá no término, ou seja, se eu falo que meu projeto valia 1 milhão de reais, e eu subtraio quanto que ele de fato agregou, ele fez 2 quilômetros, ele fez 200 mil. Então quanto que falta? Faltou 800 mil reais. Esta é o quanto que falta para ser agregado, né, para ser construído. Qual o orçamento no término do nosso exemplo? Ora, 10 quilômetros vezes 100 mil por quilômetro. Então o orçamento no término é 1 milhão de reais. Então quanto que ele consegue no máximo de ter de valor agregado? 1 milhão de reais. Quanto que ele consegue ter de valor previsto, né? Na verdade, quanto que foi previsto? No máximo, 1 milhão de reais. Quanto que ele consegue ter de custo real? Não sei. Pode ser 1,5 milhão, pode ser 800 mil, pode ser 2 milhões, porque isso vai depender da eficiência dele. Então, no máximo, o valor agregado será de 1 milhão de reais, porque foi o meu contrato, foi o que estava previsto lá no início. Se ele vai gastar mais ou menos, depende do quanto ele consegue executar o serviço. Só que quando ele terminar, e não interessa se ele gastou 800 mil ou 2 milhões ou 1 milhão. Interessa que para mim, que contratei, para mim chegou ao final o meu orçamento, então eu tenho que pagar para ele todos os 1 milhão de reais que havia sido previsto. Todo o 1 milhão de reais. Ora,
Então agora eu tenho o orçamento no término, que eu sei que é o quanto eu consigo prever lá na fase de projeto que foi elaborado o orçamento. E agora eu tenho que fazer estimativas para o término. Ora, com base no que nós chegamos até aqui, no final do terceiro mês, eu vejo que foi previsto e eu vejo que foi feito, eu tenho algumas formas de prever aquilo que está pela frente, que está por vir, para tentar entender o tamanho da bronca. E aí eu consigo ter, na verdade, 4 cenários, tem 4 alternativas para ter uma estimativa para o término olhando para trás. Numa estimativa otimista, nós entendemos o seguinte: bom, ele não performou bem, né? O índice de desempenho de custo dele está baixo, o índice de desempenho de prazo dele está baixo, né? Estão abaixo de 1, ou seja, estão negativo, ele está gastando mais e ele está atrasado. Mas, se eu entender que agora, daqui para frente, tudo mudou, a gente fez uma reunião, esse cara agora estou num cenário otimista. Quanto que falta? Bom, é só pegar o orçamento no término e subtrair o valor que ele construiu, que ele efetivamente agregou. Essa diferença é o que falta para fazer. Eu vejo, então, o custo para o término, né? A estimativa no término, com o custo orçado. Realizado com o custo orçado. Então, aqui eu peguei o orçamento no término, subtraí o que foi feito, vejo a diferença. E está ótimo um cenário que ele não vai perder mais em performance. Já perdeu, mas não vai perder mais. Qual a estimativa para o término realista? Ora, é o tanto que falta para ele concluir, ou seja, tudo menos o que ele conseguiu agregar. Só que agora eu divido pelo índice de desempenho de custo, entendendo que esse cara não tem eficiência, esse cara não tem tecnologia, ele vai manter esse mesmo ritmo lento aí. E vai acabar gastando mais, e vai acabar atrasando a obra, mas para eu ter uma estimativa realista, eu olho para trás e vejo o IDC dele, o índice de desempenho de custo, que ele apresentou até agora, infelizmente. Um cenário pessimista, aí eu vejo o quanto ele gastou a mais, ou seja, o índice de desempenho que ele tem no custo, e ainda multiplico pelo índice de desempenho de prazo. Ou seja, esse cara está gastando mais e ele ainda está atrasado. Esse é o pior cenário, que eu multiplico 2 índices ruins, né? Principalmente para o desenho que a gente tem. Sempre vai ser orçamento no término menos o valor agregado, que é isso aqui é sempre o que falta para chegar ao final. O que falta para chegar ao final, o que falta para chegar ao final. Então, os 3 casos, otimista, realista e pessimista, é sempre assim. Bom, o que falta para chegar ao final e como ele vai andar. Aqui ele vai andar bem, aqui ele vai andar no mesmo ritmo, e aqui eu vou entender que ele está, além de gastando mais, atrasado, então eu vou penalizar duplamente, é um cenário pessimista. Veja, isso é um método, uma análise de valor agregado, é assim que essas expressões dizem. E eu posso ter uma nova estimativa. Aí aqui, cara, vamos sentar, vamos repactuar, vamos entrar num acordo e vamos fazer um novo orçamento para esse resto que está faltando para você executar. Então isso aqui é uma 4ª forma de se fazer uma estimativa para o término. Então a gente olha para lá e fala, realmente você não está dando para fazer isso, vamos fazer dessa forma e tal. Então vamos ver aqui uma estimativa que você vai gastar mais 1,5 milhão para fazer 8 quilômetros que resta. Beleza. Uma nova estimativa, um novo estudo, uma nova perspectiva. Qual que eu uso geralmente? Eu uso geralmente, a literatura diz para usar o pessimista, mas as questões de banca utilizam o realista. Então, olha, no cenário realista, eu olho para trás, vejo o índice de desempenho de custo. Fala, esse cara vai manter esse mesmo ritmo aí, vamos ver como que ele consegue terminar esse projeto, quando, né? E a que custo. Basicamente é isso. Então, olha, o orçamento no término, eu já tinha chegado que o orçamento no término era de R$1 milhão. Então, num cenário otimista, ele vai para terminar quanto que ele precisa, ou seja, a estimativa para terminar a obra. Orçamento no término menos valor agregado. Ele fez 2 quilômetros, ele fez 200 mil. Então, ele ainda vai gastar 800 mil para terminar essa obra. Num cenário realista, veja, falta 800 mil. Aqui, ó, 1 milhão menos 200 que ele fez. Mas ele vai manter o mesmo ritmo, o mesmo índice de desempenho de custo. Esse cara é ruim de negócio, esse cara atrasa, esse cara está gastando mais do que o previsto. Ora, então ele vai gastar mais 960 mil. Já gastou 240, veja que o que ele tinha gastado, o custo real dele era 240 para fazer 2 quilômetros. Para fazer o restante, os outros 8 quilômetros, mantendo o índice de desempenho de custo, ele ainda tem mais 960 para gastar. Contando com os 240 que ele já gastou, a gente já consegue prever que ele já vai gastar muito mais do que o previsto, obviamente. Cenário pessimista, ainda eu multiplico o 0,83 pelo índice de desempenho de prazo,
ou seja, ele ainda está gastando muito e está atrasado, para chegar no final, então, ele vai olhar para trás e falar, cara, ainda falta 1.440.000. Pensando que isso aqui é o ponto de vista do empreiteiro, né? Ele quer falar, cara, como será que eu vou conseguir terminar essa obra? Então ele tem 3 cenários possíveis, o realista geralmente é o que a banca adota. E aí imagine que aqui ele fez um novo estudo, né? E chegou a um valor de 850.000, então isso aqui podia ser 900.000, podia ser 1 milhão, na verdade vem de um novo estudo. Lembrando que só falta, em todos os casos, falta só 800 mil reais para ser agregado. Se a gente olhar para trás e fala, pô, você fez 2 quilômetros, falta 8 quilômetros, então falta 800 mil. Só que aqui ele vai começar a manter agora de fato o ritmo, o que atrasou, agora é o ritmo normal. Aqui ele vai continuar atrasando, e aqui ele vai, quer dizer, atrasando, o que eu falo é atrasando e gastando mais, né? Nestes casos aqui eu quero saber quanto que ele vai gastar de fato. Então aqui ele vai continuar gastando mais, e aqui ele vai continuar gastando mais, e eu ainda penalizo ele porque ele está atrasado. É isso, e aí a gente chega agora à estimativa no término. Obviamente, estimativa para o término é o que eu posso esperar que ele vai gastar mais para terminar a obra. Então tem 3 estimativas para terminar a obra. Então qual é a estimativa no término? Nada mais é do que o que ele já gastou, é o custo que ele já fez, já realizou, o custo real, até o momento do 3º mês, por exemplo, mais a estimativa para o término. E aí depende, se eu pegar essa estimativa, se eu pegar essa, se eu pegar essa, se eu pegar essa. O correto, na verdade, correto não, né? As bancas utilizam o realista, então custo real mais a estimativa para o término. E qual é a variação no término? Ora, variação no término era o quanto tinha lá no início e o quanto ele de fato efetivou no término, quanto que ele de fato gastou no término. Então aqui em termos de gastos, né, de valor, se a variação no término for positiva, ele economizou. O construtor teve um saldo positivo. Eu tinha orçado X e ele gastou menos que X. Se for igual a zero, ele bateu exatamente. Se for menor que zero, ele tem prejuízo, ele teve um desempenho negativo. E aí existe uma fórmula, e aí faz todo sentido, para ele recuperar. Então, como que ele tem que performar, como que ele tem que desempenhar, a qual índice, né, ele precisa desempenhar para chegar ao final do meu prazo sem ter prejuízos no orçamento. Ou seja, ele andou mal, ele andou gastando mais. Então agora ele precisa corrigir a que taxa ele precisa corrigir. Aí a gente chega aqui, orçamento no término menos VA, que é o que falta, orçamento no término menos o que ele gastou. Então aqui ele tem esse tanto de serviço para fazer e ele só tem isso aqui de dinheiro, que é o orçamento no término menos o que ele já gastou. E aí eu consigo achar um índice de desempenho para recuperação. Bom, para o cenário da questão, lembre-se, todos os dados estão aqui. Qual é a estimativa no término? Estimativa no término, custo realizado, ele já tinha gastado, no final do 3º mês, ele tinha gastado 240 mil. Mais a estimativa para terminar. Qual a estimativa eu vou adotar aqui? Aquela que é a real, né? A realista, que é 960 mil. Então, a estimativa no término é o que ele já gastou, mais o que eu espero que ele gaste daqui para frente, do 3º até o 10º mês. Então, eu estou com a ideia aqui que ele vai gastar 1.200.000 reais. Toda vez eu estou falando ele, mas pense que eu sou o dono da empresa e eu quero saber quanto que eu vou gastar nesse projeto, considerando que eu já gastei, considerando projeções para o futuro. Qual é a variação no término? Ora, é o orçamento no término, era previsto lá no início que ele terminaria a obra com 1 milhão, estou acabando de ver que ele está previsto de ser gastado ali uma estimativa de 1.200. Então, a variação no término negativa significa que ele está tendo prejuízo. E se ele quiser corrigir isso aí e não sair no prejuízo nessa obra, ele tem que aplicar um índice de desempenho de 1.05, 1.053. Ou seja, ele precisa, para o restante de serviço que falta, gastar menos do que aquilo que foi orçado, para que ele consiga recuperar e chegar ao final do projeto com IDC igual a 1. Então ele precisa melhorar suas negociações. No final das contas, né, lembrando que o IDC é o valor agregado dividido pelo custo realizado. Então agora ele tem que fazer mais, agregar mais serviço para o mesmo custo, para um determinado custo. Essa taxa de quanto ele consegue concluir de serviço sobre o tanto que ele gasta de fato por aquele serviço,
tem que ser um pouco superior, ou seja, tem que estar fazendo mais com menos, né? A famosa dar aquela racionada, né, no recurso, economizar para tentar entregar melhor resultado e corrigir o erro que ele já tinha gastado muito no início. Quando aplica, fica um pouco mais fácil, mais uma série de formulazinha. Aqui tem um balanço, resumo, né, com a curva real S de projeto e as curvas de controle. Se nós fôssemos, tudo aquilo que a gente descreveu até agora, tudo que a gente falou até agora, se a gente fosse transformar isso em curvas, em desenhos, né, para acompanhamento, seria isso que a gente viu. Aqui a gente viu as expressões e aqui a gente vê, olha, essa linha de base é a curva S, que traduz o valor planejado, né, para a nossa obra. Então, olha, o orçamento no término segue todo aquele valor projetado, valor planejado. Essa é a linha de base. E aqui eu tenho a linha de custos reais, né, o custo real no final do terceiro mês está aqui. Se eu quiser comparar com o previsto e o real, eu tenho essa diferença. Se eu quiser o agregado, né, o de fato foi construído com o de fato foi gasto, então eu tenho a variação de custo. Se eu comparar o que de fato foi construído, olhando pela tabela do que foi contratada, com o que estava previsto, eu vejo a variação de prazo e assim por diante. Consigo ver, olha, orçamento no término. E aqui eu tenho a estimativa no término. Então aqui entre os dois eu tenho a variação no término. Essa é a forma ali de eu apresentar estes resultados. Beleza? Assim a gente encerra então aqui a nossa aula e espero que vocês tenham entendido aí um pouco da análise de valor agregado.